Colocar de pé. Quero primeiro agradecer a Deus pela bondade dele conosco, pelo privilégio que Deus nos dá de falarmos diretamente com ele nesse livro tão ilimitado, né? Até porque esse Deus é ilimitado. Nosso texto que vamos compartilhar com os irmãos essa noite é 2 Reis, é o texto que eu li com os irmãos, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Quero agradecer a Deus pela o próprio especial, tem tudo a ver com a mensagem. Eu marquei até algumas frases que diz assim: não é fácil ser um cristão, é difícil entender que somos exemplos, precisamos orar para brilhar por ti. Quero testemunhar, falar de ti, do teu amor, brilhar por ti, mesmo que às vezes nós sentimos medo, né, como diz o hino. São frases, irmãos, que fazem parte da nossa realidade, e nós vamos perceber que é a realidade também dessa mulher que eu li o texto, a viúva, com seus dois filhos. Eu vou estar lendo o versículo novamente, versículo 1 pelo menos, para a gente ganhar tempo, e vamos orar logo em seguida. O título da mensagem é: dize-me o que tens em casa. É a frase que Eliseu diz para aquela viúva. O texto diz assim: é uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor mais uma vez pelo privilégio de lermos a tua palavra. Obrigado por mais uma vez termos a intimidade com o Senhor, a liberdade de ouvir a tua voz através desse livro. Nós oramos, Pai, gratos porque temos o privilégio de estar na tua casa. Oramos porque temos o privilégio de estudar sobre o Senhor, o Deus de todas as coisas. Peço que o Senhor abençoe esse tempo de meditação na tua palavra. Use-me para a glória do teu nome, que eu não fale de mim, mas fale da tua palavra, fale do Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Abençoe os teus servos que aqui se encontram, abra o nosso coração a receber tua palavra, e abençoe-nos, ó Pai, deixar o teu Espírito Santo nos moldar em tudo o que for necessário. Ajude-nos a perceber, ó Pai, quanto o Senhor é tão presente em cada dia da semana, e que nós possamos louvar e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Abençoe esse tempo para a honra e glória do teu nome. No nome de Cristo Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Uma mulher viúva com 2 filhos, o qual estava prestes, ou temia estar prestes a perder esses 2 filhos, para pagamento de dívidas, o qual o seu esposo, qual ela ficou como viúva, uma família em luto, endividada, e segundo o que nós pesquisamos, a gente sabe que não eram dívidas irresponsáveis, eram dívidas com propósitos. Não vou me aprofundar a esse detalhe, mas o que eu quero me aprofundar é como foi a ação desta mulher diante de um problema, seja o nome que se der para esse problema. Nós percebemos que aqui claramente o texto fala que se trata de uma família que era servo do Senhor, conhecia o Senhor e, além de conhecer, realmente o servia. Uma mulher viúva desse servo do Senhor. Não era imune a problemas, como às vezes nós pensamos que são grandes homens de Deus, são missionários maravilhosos, são pastores maravilhosos, parece que são imunes a problemas, parece que são imunes a dificuldades. Outro dia eu conversando com o pastor Fabiano, até o dia que ele citou que a família dele, não é fácil ser família de pastor, não só dele, qualquer família, e a gente falando do tema e observando exatamente isso. Às vezes nós, não é nós, eu, Wesley, esqueço que este pastor também tem problemas,
e ele esquece os seus problemas e para me ajudar. Então é uma bênção, é um milagre, é algo que não se explica pelo conhecimento humano. Mas Deus é tão bondoso, porque fiel é o que os chama, o qual também o fará. Então o Senhor capacita esses homens a serem homens de Deus, usados por Deus, ainda que em tempos difíceis. Vemos aqui que são problemas comuns, dívida é um problema comum da sociedade, mas poderia não ser dívidas, poderia ser problema de saúde, como se você continuar lendo o texto, a próxima mulher perde o seu filho, o qual ela esperou de repente tanto tempo, achava nem ter filho, de repente perde, de repente eu vou ter ou não vou ter, qual o propósito do Senhor diante daquele problema? E aí você continua lendo, outros problemas vão surgindo, porque de Gênesis a Apocalipse estão cheios de problemas do ser humano. E uma coisa que eu me lembro que eu li uma vez, mexeu muito comigo, que nós temos o sério pecado de ler de Gênesis a Apocalipse, pensando que é a história de outros, só falta o meu nome. Os problemas são semelhantes, a região é diferente, mas são pessoas como eu e você. Isso nos limita a perceber que aquele poder de Deus sobre a vida desta viúva poderia ser sobre a vida deste homem que não é viúvo, mas que tem outros problemas com nomes diferentes. Então isso nos limita a perceber que o poder de Deus não está limitado a simplesmente alguém com problemas de dívida, não está limitada a uma viúva, que por sinal naquela época as mulheres não trabalhavam. A forma que ela tinha de se sustentar é casando com o próximo irmão, se fosse de interesse dele, para sustentar aquela família, ou se ela desse os seus filhos a pagamento da dívida. Como que ela ia então resolver esse problema? Ela não sabia, mas sabia que Deus poderia todas as coisas. E é o que precisamos saber, irmãos. Deus pode todas as coisas. Nós podemos e precisamos aprender que em tempos de dificuldades, e não nos falta tempos de dificuldades nos dias de hoje, nós precisamos relembrar que em tempos de dificuldade, mesmo em família que está de luto, com outros problemas, são problemas todos alcançáveis ao poder de Deus. E nós de repente pensamos, não, esse aqui eu dou conta. Não existe esse aqui eu dou conta. Esse aqui eu consigo, esse não precisa nem fazer oração para resolver esse. O fato não é quanto tempo estou orando por cada problema, mas o Senhor precisa fazer parte dos passos que eu tenho dado de segunda a segunda. Irmãos, tem necessidades que vão surgir, o qual parece que nós sabemos, aquilo ali é fácil resolver, e de repente você, como que eu errei em algo que eu estou tão acostumado a fazer? Não sei se é só comigo, se os irmãos passam por isso, mas eu enfrento circunstâncias em que eu penso, como que eu falhei nisso? Eu faço isso todo dia. Como que eu errei nessa decisão? Porque eu sou limitado a essa carne. Como reagir diante de problemas tais como estes que parecem aos nossos olhos impossível resolver? Por onde começar? A quem procurar? Em primeiro lugar, irmãos, busque a direção de Deus. Aí você me fala assim, isso eu já sabia. Me fala algo novo. A Bíblia não tem nada que nós não sabemos, que simplesmente está escondido, é impossível encontrar, está tudo aqui. Não tem como não saber. O Senhor escreveu o que é para sabermos estar aqui. As coisas que é para sabermos, o Senhor deixou clara. As que não é, não vamos saber. Mas o Espírito Santo de Deus nos capacita a receber isso. Agora, busque a direção de Deus como, Wesley? Apresentando o nosso problema diante de Deus e apresentando a nossa limitação diante de Deus. São duas coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos para pensar comigo. Meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Esse para serem servos não é para serem servos como servir ao Senhor, era para ser literalmente escravos. Ali, aqueles homens estavam buscando seus filhos para pagarem a dívida como escravos, até que chegasse o ano de jubileu e de repente, vamos matar o problema. Mas essa mulher temia aquilo, ela foi ao servo do Senhor, que era o canal de contato direto com Deus.
Ela foi diretamente alguém que era referência, era um respaldo, era o suporte que ela tinha diante de Deus para literalmente saber o que fazer. Eu não sei o que fazer. Naquela época, a liberdade de falar com Deus era diferente de hoje. Hoje nós temos tantas liberdade para com Deus, que nós acordamos, mal sentamos, já podemos falar com o Senhor. Eu demoro um pouquinho em sentar, minha esposa sabe disso, quando eu acordo, mas a minha mente já está pensando no Senhor. Eu preciso me treinar para isso. Senhor, amanheceu, estou vivo, estou bem, estou com saúde, a minha família está bem, o Senhor tem me sustentado, o Senhor criou mais um dia, ainda me fez fazer parte desse dia. Agora, Senhor, como esse restante do dia será, não depende de mim apenas, mas de como eu deixo que o Senhor faça que esse dia seja diferente. Então essa mulher com aquele problema chegou: Senhor, está aqui o meu problema, querem levar meus 2 filhos para pagar uma dívida que eu não tenho como pagar, e o que vou fazer? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Wesley, eu decoro esse versículo todos os dias, se precisar eu sei até aonde é a referência. A pergunta é: eu vivo esse versículo sempre que preciso? Nem sempre, irmãos, nós... Peraí, deixa eu entender. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus. Mas Deus já sabe, sim, de fato. Mas o Senhor quer ouvir de você. Ele está pedindo para você apresentar. Wesley, apresenta diante de mim, através de que? Oração, através de súplica. E detalhe, com ação de graça, que representa o quê? Uma convicção de que vai ser respondida. Eis aqui um desafio. Peraí, eu vou dar graças. Como assim? Pode ter certeza, vai ser respondido. O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor coloca diante de nós tudo o que é necessário para que vençamos os desafios que nos espera. Ainda que o vencer o desafio é suportar, não é ter a resposta sonhada do: nossa, tudo que eu queria, Deus me dá. Eu amo aquele versículo que diz em Salmo: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. É tudo que a gente quer ouvir. Mas quando a gente tem prazer na lei do Senhor, deleitar, ter prazer, nós começamos a pensar como Deus. Então nós começamos a desejar o que agrada ao Senhor. Naturalmente, o Senhor vai conceder o que deseja o seu coração, porque o seu coração vai pensar, existe uma conexão com o coração do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus versos 28 a 20. Quando o Senhor diz lá no contexto de que Jesus havia ressuscitado, logo deu ordem para ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, mas também nos desafiou ali a ensinar como ser seguidores de Cristo. Ele faz uma promessa: estarei convosco todos os dias, não só para evangelizar, não só para isso ou para aquilo, todos os dias, aonde quer que você ou eu estivermos. Então nós temos aqui: por que não apresentar diante de Deus, do Senhor, a minha necessidade? Por que não apresentar? Mas parece tão bobo eu falar isso para o Senhor. Não é bobo, é o meu Pai, é aquele a quem eu tenho que ter toda e qualquer liberdade. O Espírito Santo vai traduzir, tirar a forma que a gente fala errada, para que o Senhor entenda. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Segundo ponto: apresente, além dos problemas para Deus, apresente que você é limitado, você tem consciência. Wesley, eu tenho consciência que eu sou limitado a resolver o problema. Essa mulher estava pedindo ajuda, apresentando um problema, e sabia que não era capaz de resolver. Ela está apresentando: eu sou limitada. Apresentou que tinha apenas o quê? Tem nada, só essa botija de azeite. Por que ela falou isso? Porque o profeta perguntou: o que tens em casa? O Senhor não perguntou para Abraão: tem um filho em casa?
traga-me, dá o seu filho. Ele estava pronto a entregar. Agora o profeta aqui, o que você tem em casa para ser usado? De repente você tem que falar somente a primeira frase dela: eu não tenho nada. De repente ela: teu servo temia o Senhor, Eliseu, que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. E se essa vírgula não existisse, o que fazer? O Senhor usa quem quer ser usado. Eu não tenho nada para oferecer, eu tenho que deixar, Senhor, então tem eu, me use para o que for necessário. O Senhor de repente te dá uma oportunidade de trabalho para fazer, faça. Eu me lembro de uma ilustração que uma vez eu pesquisando, eu li, eu achei muito interessante sobre missões. Uma senhora não tinha condições de ajudar missões, mas ela tinha em casa o quê? Uma abóbora. Nada a ver com missões, parece, né? O que eu vou fazer com a abóbora para missões? Aquela senhora não tinha condições. O que ela fez? Não sei se os irmãos vão lembrar. Ela partiu a abóbora, retirou todas as sementes, colocou as sementes para secar, colocou um bilhete, um versículo listado, e apontando cada semente daquela, ela estava vendendo com valor X, para que ajudasse missões, e dizendo que cada semente representaria uma semente plantada em algum lugar para missões. Quanto aquela mulher não arrecadou apenas com o que ela tinha em casa? Ela era aposentada, não tinha forças para trabalhar, mas ela usou o que tinha em casa. O que temos em casa, não importa o que seja, o que temos pronto a ser usado. De repente sou eu, Senhor, eu só tenho eu para ser usado. Eu vou varrer um quintal. Qual que é o propósito? Não, eu vou ajudar alguém. Qual que é o propósito? Depende da sua necessidade. No caso dessa mulher, o que você tem em casa para contribuir a ajudar essa dívida? Dando sequência, e Eliseu disse: o que hei de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Provavelmente seria a sua última refeição, mas ela estava pronta a entregar o que tinha. O Senhor Deus pergunta: o que você tem em casa? Se a sua resposta é nada, entregue você. Quer ouvir a voz de Deus? Queira saber o que Deus pensa? Você quer saber como Deus olha para você? Eu me lembro de uma... Eu posso falar porque já não está no nosso meio há muito tempo, mas eu me lembro de uma surda, em que estávamos aconselhando ela, eu e o pastor, na época o pastor Silval, e ela disse 3 frases que nunca saiu da minha mente. Não quero saber o que Deus pensa, é uma das frases. Não quero fazer o que Deus quer, segunda frase. E terceira, estou decidida a viver a minha vida do jeito que eu acho certo. É como se ela calasse a mim e o pastor. Vou falar o quê? Como te ajudar? O que você tem em casa? Você tem pelo menos a disposição de obediência? Essa mulher tinha prontidão para obedecer. Essa mulher foi atrás de auxílio, conselho, recebeu, obedeceu. O que ela fez? O segundo ponto: seguiu a direção de Deus. Siga a direção de Deus de 2 formas: obedecendo à palavra de Deus e confiando nessa palavra. E essa mulher fez as 2 coisas. Obedecendo quando o profeta diz: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. 2 Reis capítulo 5, versículo 10, diz assim também, só um paralelo. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Alguém lembra dessa história? Aquele homem
aquele homem estava pronto à obediência? Não no primeiro momento. Naamã queria ser curado, mas não estava pronto a se dar a ser curado, porque ele tinha posição, ele era alguém importante, e como que ele vai para aquele lugar se lavar? De repente alguém que na teoria dele não era tão importante, te dá um conselho que te salva, e ele resolve dar ouvidos. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se uma carne de um menino e ficou purificada. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Prontidão à obediência. O problema às vezes não é termos o conhecimento do que fazer, mas estarmos prontos a fazer, a obedecer o que a palavra do Senhor nos desafia. O profeta orientou, direcionado por Deus. O Senhor Deus usou Eliseu para instruir o que deveria ser feito. E muitas vezes, irmãos, nós pedimos, gastamos tempo de nossos pastores e não queremos seguir orientação. Assim que nós abrimos a empresa, há 13 anos atrás, nós ouvimos um conselho do pastor Rômulo que nunca queríamos ouvir. Parece que ele falou assim: esquece os seus planos. Nós decidimos ouvir o conselho dele, e foi um conselho sábio para começarmos de forma correta a empresa. E até hoje Deus tem nos abençoado nessa empresa, porque nós ouvimos o conselho de um homem de Deus usando esse livro. Irmãos, se nós estivermos prontos a ouvir orientação de homens de Deus e prontos a obedecer o que as orientações bíblicas nos direciona, tudo fica mais fácil. Lembro de uma época que o pastor Fabiano nos orientou sobre alguns problemas que tivemos na própria empresa, a mesma empresa que o homem de Deus nos orientou em como começar. E nós, pela graça de Deus, estávamos com corações abertos a ouvir e a obedecer, ainda que doía. Fizemos e fomos abençoados porque colhemos de obediência. A obediência à palavra de Deus, a orientação de homens de Deus, faz-nos ir para a frente. Por que sondamos a Deus? Queremos agradar a Deus de fato? E por que não sondamos a Deus? Por que às vezes não sondamos a Deus? Não queremos que Deus controle os nossos planos? O difícil de ir até a um homem de Deus nos aconselhar é ignorar o que pensamos. Isso é difícil, porque ele pode falar tudo que eu não quero ouvir, como aconteceu conosco. E graças ao bom Deus nós temos ouvido. Então siga a direção de Deus, obedecendo a palavra de Deus e confiando nessa palavra. O que a mulher fez? Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o que acontece? O azeite para. O Senhor não vai jogar azeite fora. A bênção é até enquanto precisa. O detalhe é que o Senhor deu a bênção e ainda sobrou. Por que não tiveram mais bênção? Porque não tinha vasilhas para encher de bênçãos. Enquanto nós dermos espaço para o Senhor, Ele vai nos abençoar. Não tem como não ser abençoado, uma vez que Deus está no controle das coisas. E o que nos confunde de ser abençoado não significa não ter problemas. É ainda diante de problemas sermos abençoados. Então essa mulher estava pronta e ela buscou vasilhas e vasilhas. Eu fiquei pensando, quantas vasilhas existiam naquele lugar? Duas coisas poderiam acontecer: ou não caber mais vasilhas dentro de casa, ou não ter mais vasilhas nos vizinhos. Mas o fato é, enquanto se tinha vasilhas, elas foram cheias, como foram os pães na multiplicação dos pães. Confiar na palavra de Deus nos dá coragem para agir, para começar, para dar um passo em direção ao alvo. O pastor falou sobre fé no domingo. Eu amo essa mensagem sobre fé. Ele falou sobre medo também.
Eu amo mensagens sobre esses temas, por quê? Porque são coisas que todo dia a gente enfrenta: medo e necessidade de fé, pressão e necessidade de fé. Então nós precisamos aprender como exercitar a nossa fé, como aproveitar isso aqui que é de graça e pela graça, não porque mereçamos. E ele nos ensinou claramente por que aquele cidadão teimoso conseguiu andar sobre as águas. Pode até ser teimoso, mas ele poderia dizer com convicção: eu andei sobre as águas, com todo o orgulho humilde que ele tinha, né? Mas de fato ele andou sobre as águas. De fato, outros lançaram as redes quando não havia peixe, outros marcharam em direção ao mar fechado, quando não tinha aquele caminho aberto, outros pegar maná somente no dia, esperar que amanhã vem mais, e outros aguardar que o cordeiro vai chegar. Se não chegar, meu filho se torna o cordeiro. São passos de fé que põem a gente a pensar: será que eu teria tal fé? Mas de fato, nenhum desses se frustraram, porque confiaram no Senhor. E aqui está o nosso desafio, irmãos: confiar no Senhor. Veja que a mulher saiu em obediência e com fé, de que aquela era realmente uma direção de Deus, e que ainda que os olhos humanos não seriam loucura. Ela não saiu perguntando: o que você acha? Será que filho, o mais velho, o mais novo, será que a gente deve ouvir o conselho? De fato, não, nós vamos fazer, busque as vasilhas, estamos prontos. Ela já está na sua convicção, ensinando filhos o que é ter fé, o que é agir pela determinação de orientação da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, fala que se te falta sabedoria, porque você adquiriu aquilo ali, num processo desgastante, você tem que pedir a Deus. Mas eu preciso de sabedoria para ter fé? Sim. Eu preciso analisar as coisas e perceber: será que eu não estou tendo fé? Será que eu estou esquecendo quanto Deus fez por mim? Olha quanto Deus já fez por nós, irmãos. Hoje eu comentando com uma irmã, quanto tempo tem de pandemia e quanto nós somos protegidos, privilegiados. Isso é falado quantas vezes de púlpito aqui, mas a pergunta é: nós temos pensado nisso? Nós temos refletido que ainda irmãos que tiveram contaminados por pandemia, por coronavírus ou por qualquer outra enfermidade, não deixaram de ser assistidos pelo Senhor? Isso é um fato que nós não temos direito de nos queixar. Quantas vezes o Senhor fala ao seu coração o que deve ser feito? Ao meu coração, como devemos mudar, como devemos tratar os outros diferente, como devemos servir ao Senhor diferente, como devemos melhorar nosso testemunho, como devemos parar de mentir, devemos de repente ser maridos melhores, mulheres melhores, filhos melhores, servos melhores. Devemos assumir os ministérios de forma com mais compromisso, qualidade. Quantas vezes nós ouvimos isso aqui de público? E será que isso tem me moldado? O que estamos aprendendo com tudo isso? O que estamos esperando? A viúva sem nome, não cita o nome dela aqui, sabia o nome do seu Senhor, sabia a quem procurar, sabia que deveria obedecer, cria no Deus que servia e sabia que devia seguir toda essa orientação, como orientou aquele servo. De imediato ela partiu, fechou a porta com seus filhos, pegou o que tinha que dava para pegar de vasilhas e não saiu divulgando para todo mundo: vem olhar o milagre que o Senhor vai fazer. Não, ela fechou exatamente como o profeta disse: entra para dentro, fecha a porta, você e seus filhos, e então despeja. Ela não ficou olhando, será que vem? Não, ela confiou no Senhor. Então, de repente o azeite para. Quando? Quando não tinha lugar para guardar mais bênção. E em terceiro, encerrando, fale do que Deus tem feito na sua vida, porque Ele dá o suficiente, porque Ele dá com sobra. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida,
O desespero daquela mulher não era ter dinheiro, não era ter comida daqui para frente, era pagar uma dívida que existia. Por quê? Porque senão meus filhos eu vou perder os meus filhos. E o temor dessa mulher era isso, mas o que ela fez? Ela voltou ao profeta. Ela voltou, então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Ele sabia que ia sobrar, porque a bênção era para continuar, não é só resolver o problema, é mudar de vida. E ter contato com o Senhor, viver em obediência com o Senhor, é começar fazendo melhor. Se você parar para observar, em Lucas 17, verso 11, de repente chegam 10 leprosos, clamam ao Senhor: mestre, Senhor, salva-nos, limpa-nos, livra-nos, faça um milagre. Usem qualquer frase para de repente o milagre acontecer. E aí de repente o Senhor Jesus tem que olhar: não eram 10 os leprosos? Como assim? Cadê os outros? Cadê os outros? Onde estão? Segundo as minhas contas, faltam 9. Mas não eram 10? Aí entra um problema sério. Nós recebemos a bênção, esquecemos de voltar para a gratidão. Esquecemos de agradecer irmãos que oravam e mostrar para outros que não oraram, de repente nem sabiam, que vale a pena falar com Deus, que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena apresentar diante do Senhor a sua necessidade e a sua limitação, que vale a pena ouvir e seguir a palavra desse Deus, porque Ele faz a diferença, Ele faz mudança. E aí está onde nós pecamos, nós deixamos de abençoar outros, pela certeza de que Deus já respondeu tais orações, nós deixamos de abençoar outros, de ensinar que vale a pena buscar ao Senhor em oração. Fale de Deus, fale do que Deus tem feito, fale do que Ele tem feito o suficiente e que Ele tem feito com sobra. O versículo 7, então veio ela e fez saber sim, e quando Ele mostra, vivei do resto. O Senhor fez além do que ela pediu. O próprio Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu já estou encerrando, irmãos. O desafio para nós pensarmos hoje: o que nós queremos que Deus use em nós? O que nós queremos entregar para Ele usar? Conta-se a história de um homem na Romênia. Ele sempre dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E o filho crescendo, ouvindo aquilo. De repente um dia acontece um terremoto, corre todos os pais para aquela escola. Cadê os nossos filhos? De repente começam a tentar tirar entulhos, bombeiros, de repente fala: deixa só nós. Alguns pais começam a cansar, não encontram ninguém. O pai que falou para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Ele continua incansavelmente até o fim. Haja o que houver, e ele repetia aquilo na mente: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E de repente, continua tirando, e os pais já todos embora. O bombeiro puxa uma pedra gigante, e lá no fundo se ouve uma pequena voz infantil. E o pai de repente: filho, ele: pai, estou aqui. Você está bem, meu amor? Sim, papai, mas estamos com sede e fome. Tem mais alguém com você? Sim, todos os alunos da minha classe estão aqui. E eles ficaram presos debaixo de uma laje, entre duas colunas. E aí de repente, em uma entrevista aos jornais, perguntaram: você não ficou com medo? Para aquela criança. Ele disse: não, eu falei para os meus amigos, não precisamos ter medo, meu pai irá nos achar, ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. Mateus capítulo 28, verso 20 diz que
eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E esse papai que diz que está convosco todos os dias, nunca quebra uma promessa. Então, se nós tivermos tal convicção, irmãos, nós sentiremos a paz, que eis que estou convosco todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos realmente entender, podemos desfrutar do que está pronto para nós usarmos nesse lugar, mas deixe Deus usar o que nós temos. Vamos deixar Deus usar o que nós temos para ser usado. E se o Senhor hoje perguntar para você, o que você tem em casa, você está disponível a ser usado da forma que Ele quer? Você está disponível a abrir mão de coisas para receber bênçãos ao qual você mesmo almeja, entendendo que é a vontade dEle? Se o Senhor desafiar você hoje, qual que é a sua prontidão? Wesley, se o Senhor desafiar você, qual que é a sua prontidão? Eu falei isso para mim. Quanto estamos prontos a falar assim, não, independente das circunstâncias, eu sei que o Senhor fará, ainda que a resposta dEle seja diferente do que eu almejo. Amém? Vamos orar, que o Senhor possa dar-nos entendimento a cada dia e aproveitarmos como esta mulher fez, que vale a pena buscar no Senhor a direção dEle. Pai, nós agradecemos ao Senhor.